Salve, salve, pessoal! Estamos iniciando aqui mais um Terça Mental. Tava com saudade, sempre fico com saudade quando a gente tem esse ato das gravações. E esse mês especial, é o mês das mulheres. Então a gente vai trazer aqui 2 episódios interessantes, com histórias, com pessoas que têm as suas inspirações e as suas aspirações dentro do campo feminino. Eu trouxe aqui 2 queridas, 2 amigas, que vocês vão conhecer agora. Eu vou apresentar, fazer um pouquinho de mistério aqui, que é para iniciar esse primeiro episódio, né? Então eu trouxe aqui, já vou para cima, já vou apresentar. Rosileia de Moura Lima, conhecida Leia, 48 anos, formada em serviço social, tem 4 especializações na área de saúde e gestão. A gente vai falar um pouquinho da área da saúde porque a gente tem uma história juntos aí, muito legal, por sinal. Casada há quase 30 anos, tem 3 filhos lindos e muito inteligentes, por sinal, moradora de Mauá e tem uma longa experiência na área da saúde pública, do SUS. Ela também faz parte ela é ministra da palavra aqui na capela de Santo Expedito, que é aqui uma capela tradicional da cidade de Mauá. Ela é também uma das nossas entrevistadas aqui. E eu trouxe lá de longe, lá de Guarulhos, importei de Guarulhos a Vivi Macedo, que é educadora com sólida experiência em docência universitária, gestão pública e inclusão escolar. Eu quero conversar com a Vivi também de 2 projetos muito, muito interessantes que ela tem, que é o projeto TEA e o projeto de serviço de apoio às mães atípicas. Sejam muito bem-vindas, Leia, Vivi, obrigado. Obrigada. É tão bom a gente juntar pessoas que a gente gosta. Verdade. Mesmo. Vocês não sabem a satisfação que eu tô aqui de ter vocês comigo. E um carinho enorme ter recebido o convite. Com mais carinho ainda, a gente tá aqui, né, Vivi? Verdade. Pra mim, na hora que o convite seu é ordem. E eu estou muito, muito feliz, muito, muito satisfeito de vocês estarem aqui nesse tema que é extremamente importante para a gente, né? Ressaltar sempre o valor e a potência das mulheres na sociedade. A gente que, infelizmente, vive, né? Numa sociedade que a gente vê os noticiários, só notícias, infelizmente, triste, lamentável, que a gente precisa superar cada vez mais. E a gente supera como? Nessa cultura, né? Sim. A gente não tem como falar de assuntos difíceis e importantes se a gente não fazer um enfrentamento. Sim, né? com E esse certeza. enfrentamento é com vocês, no protagonismo, né? Eu vou aproveitar, antes de mais nada, de agradecer o Colégio da Toca, Clínica Estelar, 28 Presentes e Caixa Aberta, Estúdio de Ideias, que é o que mantém essa chama acesa, esse projeto vivo, que está presenteando vocês com as canecas e com a EcoBag agora 2026, gente. Eu esqueci no outro episódio de falar, mas eles ganharam, tá? O pessoal entrevistado de fevereiro e janeiro ganhou. E Eu agora amo vocês. as meninas da 28 Presentes. Ah, que ótimo, você conhece. Ah, que legal. Fabi, parceira. Tiveram com a gente agora no sábado, no congresso de síndrome de Down. O pessoal da 28 Presentes estava lá. Então já quero iniciar fazendo essa pergunta. Como é que foi o congresso? Fala aí, Vivi. Foi uma bênção. Eu acompanhei de longe, mas encantado. Assim, choveu. A gente chegou muito cedo, porque as mães empreendedoras iam chegar e começava às 9h30 e aquela chuva. Eu falei, ai meu Deus, não vai dar ninguém, não vai dar nada, vai chover, vai alagar. Porque lá na frente da lagoinha, realmente vira uma lagoinha. Falei, vai alagar e tal, mas Deus é tão maravilhoso. Parou a chuva, o pessoal chegou, as mães expuseram todas as suas coisas, tivemos palestras assim maravilhosas, tivemos presença do assessor do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que trabalha com crimes da internet para a pessoa da pessoa com deficiência. Olha que legal. Então, assim, teve muita gente bacana aqui. Teve vereador de Pirassununga que foi lá conhecer, entender o que era, que ele quer fazer na cidade dele. Fora todos os palestrantes maravilhosos, né? O pessoal todo do apoio. Foi maravilhoso. Faltou vocês. Não vai faltar oportunidade. Pela próxima a gente vai estar. Se Deus quiser. Eu acompanhei bastante, venho acompanhando, né, os seus projetos. Acho que é isso, né? O que marca também, né? Essa atuação social. E eu vou pingar a bola, já vou voltar para você. Eu quero pingar a bola para a Leia, porque a Leia também tem um histórico muito importante de liderança comunitária. Eu conheci a Leia, não foi nesse momento, mas ela já exercia, né, esse papel. E a gente sempre vê... 2017 nós nos conhecemos na República Terapêutica Infantil Juvenil, né? Trabalhamos juntos. E você já tinha como posso dizer, essa sensibilidade, né, com a comunidade em torno, enfim, é meio com a referência, isso, né? E como isso surgiu, como foi pra você e como é pra você? Eu fui morar no Jardim Itaúsu em 1996.
E é um lugar, né, de subhabitações, né? Mas foi participando da comunidade da Capela Santo Expedito que eu comecei a fazer parte da Pastoral de Ação Social. E só que isso para mim não foi o suficiente, porque eu falei, eu queria ter mais instrumentos, né, mais práticos para garantir mesmo o direito, não só aquela política assistencialista, né? Por isso que eu fiz o serviço social. Só que até chegar no serviço social, eu fui agente de saúde por 5 anos. Aí eu falei, como agente de saúde, a gente consegue pagar um curso básico, né? Aí fiz auxiliar de odonto, aí passei para auxiliar de odonto, fiquei 5 anos também. E depois, assim, como auxiliar de odonto, foi quando eu tive a oportunidade de fazer serviço social, nessa intenção de trabalhar para a comunidade mesmo. Então, meu trabalho comunitário sempre se deu mais ali, né? Não que eu não vá para outros bairros, mas é mais ali na nossa região do Feital mesmo. E assim, a comunidade que me abriu essas portas, né? É com a comunidade que a gente luta. Eu falo, eu sou o intermédio ali, porque quando eu preciso de ajuda, seja para questões materiais, né? Ou, assim, ajuda da área da saúde, eu conto com a comunidade. Eu a solto lá nos grupos de WhatsApp e aí começa a aparecer. Então, toda assim, referência, né? Toda referência. Eu falo que a minha comunidade e os meus vizinhos são meus parentes mais próximos ali. Então, às vezes chega doações em casa, Vivi, e fala assim, fulano pediu para me trazer essa bicicleta aqui porque você sabe quem vai dar. Eu falo, mas quem é? Essa foi assim, a Vanderleia. Até hoje eu não sei quem é a Vanderleia, mas a bicicleta tá lá e foi doada, sabe? Então, chega às vezes doações, alguma coisa lá, porque eles sabem que vai ser direcionado para quem realmente precisa. Bacana, né? E é interessante, assim, esses movimentos, né? Que a gente vê vocês à frente, que a gente sempre pensa num Estado que supre, etc e tal. E, na prática, existe o real e o ideal, né? A gente entra onde falta o Estado, né? É isso. E a gente sabe disso, né? E eu ouso dizer que, muitas vezes, é ali que a coisa acontece, sabe? Sim. É na Não comunidade, são nos projetos sociais, enfim. sim. Que muitas vezes, como você bem disse, o Estado não chega e a gente supre ali, né, a unhas, né, a duras penas. E eu queria saber um pouquinho mais do projeto TEA, porque eu tô acompanhando, tô vendo muita coisa bacana, potente. A gente está lá, esse ano faz 6 anos que a gente está em projeto, significa Transformando Esperança em Ação, o TEA. Eu tenho hoje 116 crianças em atendimento, são atendimentos gratuitos. Toda terça-feira, a partir das 17 horas, eu tenho um grupo de voluntários. Então, eu tenho psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psicólogos, e eles ofertam aí o seu tempo, né? Começa lá, eu tenho profissionais que chegam às 14. Nosso último horário é às 20h30 para terminar a criança às 21 horas. Então, são muitas crianças e, graças a Deus, um corpo grande de voluntários. E a gente está há 6 anos dando atendimento. Eu tenho um psicopedagogo, um neuropsico, tenho um psicólogo, tenho uma psicomotricista. Uau. E aí, dentro do projeto, a gente tem o CIAME, que é o Serviço de Apoio a Mães Especiais, que é para cuidar de quem cuida. Então, a gente faz feira de empreendedorismo. No dia mesmo do congresso, elas estiveram lá vendendo as coisas dela. A gente vai nas empresas e pede para abrir a porta para que elas possam expor, né, e tal. E isso tudo de maneira gratuita. Então, assim, é um trabalho difícil, cansativo, mas é muito compensador. Assim, muito importante para quem recebe. Para quem recebe, né? A gente vê mães lá, eu tenho mães que não podem trabalhar fora, não podem ter um CNPJ, porque senão tem a questão do LOAS, né? Então, com essas feiras que a gente faz, elas conseguem ir vender pão de mel junto com calcinha, com pão de prato, com... Ele vai vender, né? Então, assim, é muito bacana, assim. Muito bacana. E cai, né, naquele funil que a gente estava falando, né? Que você vai atuar não só com a criança, nas necessidades de desenvolvimento, enfim, de intervenção, mas também com a mãe e todo esse recorte social. Tiago, porque eu vou falar para você, cuidar da mãe é metade da terapia, né? Sim. A gente tem mães extremamente depressivas. Elas precisam estar bem, né? Eu tenho mães no projeto mesmo que tentaram suicídio 3 vezes.
né? Eu tenho mães que já me ligaram de madrugada por questões pessoais seríssimas, a gente pode ter que intervir. Então, se não tiver um olhar para essa... Tem uma pesquisa que fala que mães de crianças com deficiência, elas estão no estresse de saúde mental de soldados pós-guerra. Sim. Né? Então, assim, a pressão, ela é muito. Então, se a gente não buscar fazer alguma coisa para aliviar, nem que seja um pouquinho, eu não sei onde vai parar, né? Então, acho que... Essa rede é tão importante. Essa rede social de verdade, né? A rede social, a rede de apoio, ela faz um papel tão fundamental. A gente, né, viu o exemplo da Léa, da questão comunitária, do seu projeto. Eu vou até dar um testemunho aqui, algo que aconteceu, lógico, preservando a pessoa querida e Claro. tal. Ela já é mãe e o filho já é adulto. Sim. E ela precisou passar por uma questão de saúde. Amiga, faz parte da nossa comunidade aqui, né? Do nosso grupo, do Teação querido aqui, no Igreja ABC. E aí o filho ficou, né, no quintal, tem mais pessoas. O filho, muito vínculo com a mãe, lógico. Ele pegou o telefone e ele ligou pra mim, ligou pra minha esposa de madrugada, porque ele sentiu falta da mãe. Sentiu falta da mãe. Ele é oralizado, mas ele fala bem pouco. Mas ele ficou tentando, aí a gente atendia de madrugada o telefone dela e a gente não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo, não sabia. E eu, desesperado, falei, vou lá. É 2h da manhã. E assim, mas ele só queria saber, só queria dizer que estava tudo bem com ele. Conversar. Só queria conversar. Fala, às vezes a gente só quer falar. Isso, a gente nem verdade. quer que a pessoa dê a opinião dela, a gente só quer falar. Isso. E as mães de crianças com deficiência, elas têm muita necessidade de falar, de conversar. Né? E às vezes não acha quem ouve, porque a maioria das vezes é sobre aquele assunto ali, é sobre aquela questão do filho, né? Então ela vai falar, mas você já falou isso, não, mas você já falou isso. Mas para ela é importante. Fala, deixa falar, né? Então a gente tem roda de conversa, a gente tem um projeto chamado Entre Mães e Mundos, que toda segunda-feira às 20 horas tem roda de conversa online. Eu tenho um profissional que cada semana eu convido um profissional para poder ir lá bater papo com elas, tirar dúvida, falar sobre desfraude, sobre inclusão escolar, sobre casamento, sobre direitos, sabe? É bem bacana, assim, bem bacana. Legal, é importante. E falando de tudo isso, eu já vou passar agora para um momento que eu gosto muito, que traz aquele quentinho no coração, que inclusive chama Momento que Nos Toca. Que é justamente pra gente fazer esse resgate, essa memória e relembrar, ou melhor, lembrar e afirmar aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz. Que é extremamente importante a gente fazer esse exercício. Vamos começar por essa lembrança aí. Meu casamento, olha, há quase 29 anos atrás. Eu coloquei, o Thiago pediu as fotos, que para mim foi o momento mais importante da minha vida, né? Que lindo! Assim, até hoje sou apaixonada pelo meu marido mesmo, o Jorge é um super companheiro. E embaixo eu coloquei meu sogro, né, ali no cantinho, e o meu pai, que foi minha referência de vida, né? Minha mãe morreu, eu tinha 10 anos e ficamos eu e meu pai só em casa, então ele ali foi a referência, me ensinou a cozinhar, teve a paciência, né? Às vezes nem tanta paciência, mas foi a referência que eu tive. Então, para mim, deu, né, isso, porque ele, 45 anos, ficou viúvo. Uma menina de 10 anos em casa, imagina a cabeça dele hoje, né? Naquela época não, mas depois que a gente entra para a saúde mental, a gente começa a pensar nisso, o tanto que ele deve ter sofrido, né? Mas então, assim, meu sogro, eu falo, se existe realmente santo, se meu sogro não virar um santo, é porque assim, ele é um homem, ele foi, né, um homem assim, muito. Ele é bem espiritual, né? Sempre rezando e sempre ajudando o próximo. Então, uma pessoa muito... E o Jorge, eu falo que ele acabou de me criar, né? Porque eu era muito rebelde. Eu falei, então, ele que acabou de me criar. Então, essa foto significa muito para mim, assim. Os 3 homens, né? Assim, que formaram o meu caráter e o meu casamento. É tão bom a gente falar sobre laços, assim, isso, né? Sobre vínculo, que também passa pelo que a gente é, né? O que a gente soma. O que a gente, né, viveu, servir como uma referência, não uma referência ruim, mas algo bom que te fez crescer, que te fez amadurecer. Isso é muito importante, assim, para mim, sabe? Legal, vamos para a próxima. Opa. E a minha família, né? Essa turma aí. Mato ou morro. Como diz o ditado. O Júnior, mais velho, tá com 26 anos.
A Jade com 20 e o flamenguista ali, o Ravizinho. Flamenguista roxo, sofre, chora, mas tá lá. Tem bom gosto aí. Com o Flamengo. Esse ano ele sofreu com o meu Corinthians, mas ele tá muito feliz ultimamente, né? Porque o Flamengo tá ganhando tudo, né? Pois é, ele tá feliz. Eu fico mesmo. dividida, né? Porque eu sou flamenguista e também sou corintiana. Aí. Então. Isso aí é minha família. Legal. São queridos demais. A próxima? Aí são 2 momentos, né? Assim, o primeiro momento é a minha época lá na UBS Feital, que eu trabalhei 10 anos, né? Na UBS. Quando eu estava de auxiliar de saúde bucal, né? É uma ação lá na ONG, na Chácara das Flores, da tia Alcione. Sim, querida. Uma ação de saúde bucal lá com as crianças, que já são tudo pais e mães, essas crianças, que já faz tanto tempo. Eles envelheceram, né? Isso, eu não. A gente não. Jamais. E a de baixo, eu coloquei 2 que assim, atenção básica, né? Saúde bucal, e a atenção especializada, que é no CAPS Cangaíba. Eu amo demais essa turma. Foi uma turma que me ensinou a crescer muito profissionalmente. Eu falo que eram meus terapeutas, onde eu chegava, contava meus problemas, ria, chorava. Agora, dia 21, faz 1 ano que eu saí, mas eu sempre falo para eles que eu ainda vivo um processo de luto, que eu sinto muita saudade, muita falta deles. Então, aí embaixo é a turma do CAPS AD2 Cangaíba, lá de São Paulo. Que legal. E aqui em Mauá você ficou muito tempo, né? Aqui em Mauá foram 14 anos. 10 anos na saúde bucal, na atenção básica, né? Na UBS do Feital. E depois mais 4 anos na República Terapêutica. Sim. Né? Na República Infanto Juvenil. A sua primeira experiência especializada foi na República, Foi né? na República Terapêutica, E assim, eu falo que eu tenho bastante... Sou bem grata a isso, porque foi onde eu consegui o trabalho no CAPS, porque precisava ter uma experiência em saúde mental, então a República Terapêutica foi fundamental para que o CAPS Cangaíba foi meu primeiro trabalho como assistente social. Ah, que legal. Então, assim, a República, essa experiência na República Terapêutica ajudou muito, assim, essa minha... Eu fiquei 6 anos lá no CAPS, e a gente Que legal. Marcou muito porque o CAPS não existia, então a gente entramos, assim, 7 técnicos, né? E aí a gente que pôs para funcionar. Fazendo busca ativa de usuários, a gente fazia lá os protocolos de atendimento, aí às vezes não dava certo, fazia grupos, não dava certo, a gente ia remodelando ali, sabe? Então, assim, o CAPS começou mesmo a funcionar com a gente ali. Foi até 26 de dezembro, o dia que a gente foi contratado, e abrimos o CAPS no dia 27 de dezembro de 2018. E aí começou todo o processo para buscar usuário. E eu amo demais aquele lugar. Eu falo, não é só o CAPS, é o Cangaíba inteiro, né? Porque eu era sempre muito bem recebida nas UBSs, que a gente fazia o matriciamento. A UBS Jardim São Francisco, que eu tinha mais referência. E era um lugar, assim, de subhabitações muito... Era difícil mesmo o acesso, era só com as agentes de saúde. E assim, a gente aprende muito com eles, né? O matriciamento era muito enriquecedor. Então, eu falo assim, profissionalmente, eu cresci demais no CAPS Cangaíba. É CAPS 2 lá? CAPS 2, isso. Quantos habitantes tem lá? Olha, Cangaíba, Tiago, agora... É quase do tamanho de Mauá, viu? É um bairro muito populoso. Acho que é uns 400 mil. Ou um pouquinho mais. Eu acho que é uns 400, 450, de acordo com as últimas reuniões do Conselho Gestor. A gente tinha um conselheiro da comunidade que ele levava bastante dados, assim, do bairro, né? Sim. E acho que é nessa faixa de 450, 500 mil. Olha, é bem grande, muito importante. grande. Aí a gente tinha como referência o CAPS AD3 Penha, né? Quando a gente precisava de leito. E quando os usuários precisavam sair do território, a gente tinha uma parceria muito legal com o Germelino, Matarazzo, Santana. Então, assim, é um lugar que eu aprendi muito sobre a saúde mental. Então, deixou muita saudade e muito carinho pela equipe, por todos. Assim, até os usuários, né? Tem uns que a gente... É um vínculo, né? Isso, é um vínculo, assim. Aí, às vezes, eu mando mensagem, pergunto, falo, mas você tá perguntando de fulano? Não, eu quero saber. Não, então, tá do mesmo jeito. Mas eu falei, não, tá do mesmo jeito, tá bem, né? Que a gente até preocupa, assim, morreu ou não, que a gente... Tinha essa dinâmica lá de perder muitos usuários. Pegamos a pandemia, Sim. né? Então, teve esse adendo assim também, que a gente tinha dificuldade para dar medicação, tinha aqui no território.
Então, assim, foi muito enriquecedor. Eu falo que se um dia eu tiver a oportunidade, eu volto. Que legal. Uma próxima. Aí foi uma homenagem que o Márcio Araújo, né? É um ativista social que a gente tem aí, muito atuante também, né? E ele fez essa homenagem, os destaques de 2014, né? E para mim foi uma surpresa, porque eu falo tudo que eu faço, que eu gosto de fazer, para mim é muito natural, né? Se você falar, ó, uma família ali tá precisando, algo assim, eu já não consigo ficar parada, né? É isso. Você tem que, né? É da gente, né? Isso, é da gente. Então, assim, eu faço naturalmente, eu não quero, né? Comemoração, tal, né? Holofotes, né? E aí ele fez essa homenagem, eu fiquei muito lisonjeada, fiquei muito feliz, assim, pelo reconhecimento. Sim, é importante, sabe? A gente, lógico, a gente não faz por holofote, mas é sempre importante a gente lembrar o impacto social, que muitas vezes, inclusive, a gente nem sabe. Sim, verdade. Quantas pessoas ou quantas famílias foram alcançadas. Né? Às vezes a gente nem lembra, né? Não, e é bíblico, né? Dá honra a quem tem honra. Isso, sim, né? Eu acho isso importante, porque até pra gente medir se a gente tá no caminho certo, se a gente precisa melhorar, né? Se é isso mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que tá fazendo a coisa certa e não é. Tá. Mas se a gente, alguém fala, ó, é isso, não, nem por aprovação, mas por reconhecimento, dá aquele... Opa, esse é o caminho. E às vezes a né? gente nem lembra, porque é tão natural a gente fazer o bem, que às vezes eu encontro alguém e falo, você lembra de quando você fez isso? Me ajudou muito. Tem uma senhora da área, quando eu era agente de saúde, ela falou, meu menino anda hoje porque você comprou a briga dele para conseguir a cirurgia do joelho. Ele tinha 2 aninhos na época. Eu não lembro disso. Mas era minha obrigação fazer aquilo, né? E ela fala que é muito grata, mas eu não lembro disso, porque para mim é muito natural. Aconteceu, sabe? né? Isso, Eu dei aula uma vez, falando dessas lembranças, né? De aula de reforço e de... para adolescentes que iam fazer vestibular, né? Numa escola no Zaire, aqui em Mauá. E aí, depois de alguns anos, eu encontrei... Eu nem lembrava do menino. Ele, encontrei você, professor, não sei o quê. Eu acho que ele tava fazendo uma faculdade de engenharia, aqui no ABC, uma famosa... E ficou muito contente porque me encontrou e tal. E eu fiquei totalmente sem graça, porque eu não lembrava. Mas fiquei lisonjeado por ter ajudado ele nesse caminho. A gente não lembra, né? Às vezes, né? Sim. São as marcas que a gente deixa, né? Verdade. E isso é bom. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Lembrar da gente, a gente fazendo bem, não falar, aquela pessoa, né? Passou a perna aqui, fez isso. Então, é muito bom. Lembrar de fazer coisa boa. Tem um ditado do interior que fala, vale mais um Deus te acompanhe do que um diabo que te carregue. É isso. Boa. Essa é boa. É ótimo. Legal. Vamos para a próxima. Aí é o nosso ministério, né? Eu e o Jorge somos ministros juntos. Tanto que na escala eles já colocam Lé e Jorge. Nunca foi só Lé e eu nunca foi só Jorge, porque sempre a gente vai junto. Bacana. E é um momento muito legal, muito bom a gente trabalhar a espiritualidade. Porque diante de tanta coisa que a gente passa, a minha doença, né? Que é algo muito grave. Se não é Deus na minha vida, eu não sei onde que eu vou me amparar além da minha família, né? Então, esse momento de espiritualidade a gente valoriza muito junto com a família, assim. Então, aí é um pouquinho do nosso ministério. A gente comentou, né, com relação à doença, aos entraves de saúde. E depois eu comentar um pouquinho, até quero perguntar para vocês sobre fibromialgia. A gente ia falar sobre, né, antes, mas acabou não dando certo, mas ainda vou querer... Esclerose. Esclerose. Isso. E aí eu quero trazer esse assunto com você, porque sempre tá à tona, mas você falando, né? Você falando, acho que tem um peso maior. Né? Até os de vivência. Mas né? a vivência, bem... Para as duas, eu separei 2 fotos surpresas, tá? Que legal. Tá? Aí a gente vai comentar na hora aqui. Tá joia. Vamos para a próxima. E essa foto que aí? legal, o Ravizinho na barriga. Rapaz, hein? Foi meu último dia de trabalho, aí eu ia pegar férias e depois o Ravi já nascia. Foi em agosto, o Ravi nasceu em setembro. Olha só que legal. Ravi no forninho. Essa foto. Foi justamente aí nesse serviço, né? De acolhimento, a unidade de acolhimento transitório, que é a República Terapêutica, que eu e a Léa, a gente que trabalhou junto. E aquele flamenguista aí, gente? Esse daí, ó, tá na barriga. Deu um trabalho pra
pra nascer, tá todo cheio de saúde aí. Graças a Eu Deus. brinco que eu tô definhando e ele tá só crescendo. Que legal, Thiago. Bela lembrança. Sim, tenho também muitas boas lembranças desse processo, né, de trabalho. A República também foi um serviço que trouxe divisor de água, né, de cuidado. A gente, 13 anos... Era novo também, né? Sim, aqui em Mauá teve uma grande mudança na RAPS, né? Na rede de atenção psicossocial aqui em Mauá, porque a gente foi de uma cidade que não tinha muita coisa para uma cidade que teve vários dispositivos, né? Desde serviços de acolhimento, ampliou os CAPs, e aí teve esse serviço também. E lá a gente fazia cuidado com criança e adolescente em uso abusivo de substâncias, situação de vulnerabilidade, com música, com cinema, com passeio. Atividade de circo, era legal, CJ, né? Era incrível, era um trabalho assim que trouxe muita humanidade, né? Tão importante isso, Muito né? importante. Trouxe algo para eles que eles não tinham, né? Sim. Uma vivência num espaço acolhedor, né? Teve adolescente que comemorou o primeiro aniversário com 18 anos lá. O primeiro da vida. Sim. E às vezes pra uns é tão simples. Isso pra gente não é tão simples. Vamos comprar um bolinho. Com um bolinho, cada parabéns, né? E eles eram, assim, crianças e adolescentes. E a minha menina, na época, era criança, a Jade, né? Na idade do Dudu, Cacá. E eles faziam com a gente o que ela fazia comigo em casa. Queria deitar no colo, vamos assistir um DVD juntos, né? Vamos escolher o DVD... E você via como que faltava isso para eles, como eles sentiam falta, né? Você sabe, posso pegar um gancho na sua fala? A gente está falando de crianças, né, que não tiveram o amor, assim, né? Existe uma pesquisa muito interessante chamada Crianças da Romênia. Que mostram que um grande pesquisador chamado Charles Nelson, enfim, para encurtar a história, ele reuniu crianças que foram institucionalizadas e começou a mapear o cérebro delas, e crianças que recebiam, além de todo o básico, comida, alimentação, tal, amor, que se sentiam amadas, né? O cérebro delas se desenvolve diferente. O cérebro da criança que se sente amada, ela desenvolve com mais potência, é diferente da criança que só teve o básico e não se sentiu amada. Olha que interessante. Então, quando a gente fala dessa questão do abraço, do sentar no colo, né, isso faz muita diferença na vida da pessoa. Muita diferença. Recentemente, agora, até um dado de formação, Mauá trouxe, né, nesse processo de desinstitucionalização, né, trouxe um ex, que ainda bem que é ex-paciente de um hospital psiquiátrico. Recentemente, agora mesmo, nas últimas semanas. Passou, se eu não me engano, 30 ou 40 anos dentro de um hospital psiquiátrico. E agora está numa residência, inclusive, numa residência terapêutica, né? E aí o pessoal, ele veio com a descrição que ele não falava. Mas, na verdade, a gente descobriu que ele falava. Ele só não era estimulado a falar. Sim. Então, assim, uma pessoa silenciada. Então, olha isso, né? Como uma vida institucionalizada pode trazer um agravo pra gente. O que um ser humano pode fazer com o outro? Sim. Né? Tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Né? Falando do recorte dos manicômios, né? A gente só mantinha as pessoas nos manicômios porque existia um desejo social de essas pessoas não existirem. Estarem lá, não era só muro ou a contenção dentro. Era o desejo de fora para manter. Eu falo que as pessoas que têm a síndrome do perfeitinho não querem conviver com certas pessoas. A síndrome do perfeitinho. É verdade. Eu tive lá no hospital psiquiátrico, né? Até te mandei as fotos lá em Barbacena. Quando eu vou para Minas, caminho, e a gente passou por lá. E, assim, a gente não vivenciou nada daquilo, mas... Você pode imaginar pelo que você vê lá, a dor que deve ter. Existem documentários, né? Um livro, né, da Daniela. Sim. Nossa, é vergonhoso. Sim. Né? E lembrando, né? Infelizmente, muitas mulheres... Sim. Por serem mulheres, por serem contra o sistema de opressão, eram mandadas para os manicômios. Engravidavam, às vezes, né? Sem casar. Sim. Eram colocadas lá. Eram silenciadas, né, indo para lá. Sim. É isso. Foi difícil. Vamos para a próxima? Opa! Eu já tô com o meu aqui, gente. Viu só? Eu vou postar nas minhas redes sociais, fazer a propaganda aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Tem um brilho aqui. Pronto. Aí. Mas a Vivi vai falar mais sobre esse projeto lindo dela.
E aí, Vivi? O primeiro livro é Autismo, Entendendo e Acolhendo. São práticas, são um livro mais prático para pais e profissionais entender um pouco o que fazer na sala de aula, o que é o autismo e o que entender. Não é um livro técnico, é mesmo para a gente poder entender o que a gente pode fazer, né? O que eu posso observar na minha criança para perceber que tem alguma coisa ali que eu possa dar uma atenção maior, né? Um possível diagnóstico. E o que fazer com isso em sala de aula, né? E o outro é justamente por conta das pessoas com a síndrome do perfeitinho, né? E as igrejas, eu vou falar da evangélica porque sou da igreja evangélica, ela tem muita dificuldade de entender que a pessoa com deficiência também está nos planos de Deus, né? Então, esse livro eu fiz com embasamentos bíblicos, porque a gente vê muito pastor, né? E cura deficiência, e passa debaixo do sal, e passa debaixo do açúcar, e vai curar agora, aquela coisa toda, né? E aí eu trouxe os embasamentos bíblicos, porque não tem na Bíblia em nenhum lugar que Jesus diga que a deficiência ela é fruto de pecado ou ela é maldição, né? Pelo contrário, a gente tem em João, quando Jesus está passeando com os discípulos e os discípulos encontram um homem cego, eles perguntam, por que ele é cego? Quem pecou? O pai dele, a mãe dele? Sim, e Jesus responde, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que na vida dele fosse manifestada a glória de Deus. Então, a glória de Deus se manifesta na vida de pessoas diferentes, de formas diferentes. Então, a gente precisa entender um pouco isso, né? Porque eu falo, as igrejas estão cheias de gente vazia, né? Você ir na igreja cantar, dançar e pregar não faz de você um cristão. Sim. O que faz de você um cristão é quem você é quando ninguém está te vendo, na sua casa, no seu trabalho, mais pro seu vizinho, né? Então, acho que a gente precisa mudar essa cultura de achar que porque eu estou na igreja, eu não tenho, meu casamento é maravilhoso, meus filhos são obedientes, minha vida financeira está ótima. Isso tudo é uma mentira. Isso causa ainda mais sofrimentos e depressão nas pessoas, né? Então, acho que a gente, como igreja, a gente tem que servir. Eu falo, se você disser para mim, esse copo aqui me faz uma pessoa melhor e eu sou da igreja do copismo. Eu falo, querido, você está bem? Está fazendo bem? Então, fica lá, está ótimo. Verdade. Cada um dê o nome que quiser. Sim. Mas entenda que você não pode usar a sua crença para trazer dor na vida do outro, né? E isso acontece demais nas igrejas. Mas é em qualquer igreja. Não qualquer igreja. Eu faço parte da pastoral da Igreja Católica também da minha cidade, apesar de ser a Batista. O Thiago comentou. O padre me convidou, porque eu faço um evento chamado Igrejas pela Inclusão, e aí é para todas as igrejas, né? Seja católica, seja evangélica, seja o pessoal do espiritismo, é para todo mundo, né? E aí o padre participou, foi com as catequistas e perguntou se eu queria fazer parte. Falei, menino, já tô chegando lá. Aí hoje eu faço da igreja, tanto da Santo Antônio quanto do Gopoúva lá. Legal, as partes. Tenho muito orgulho de participar. A gente se conheceu na Lagoinha. Na Lagoinha, numa roda de conversa sobre paternidade atípica. Isso. Eu já dei formação nas igrejas católicas aqui em Mauá. A última, se eu não me engano, foi no meu bairro, na Santa Margarida. Santa Margarida. E também tô com uma agenda na Igreja Batista. É isso. Lá perto da sua casa. Legal. Na Bela Vista. Lá embaixo, pertinho da minha capela. É isso aí. Do ladinho. Então, assim, eu assino embaixo, assim, o que vocês estão falando. Eu acho que... E vou colocar um detalhe. Eu acho que tem muitas pessoas com muita boa vontade para incluir nas igrejas. Só que falta a técnica, ou falta querer fazer. Porque já tem o principal, que é a empatia. Sim. A empatia. Eu falo assim, às vezes tem muita gente que é mais cristão do que um cristão que está na igreja. Muito mais, né? E eu falo assim, a gente também precisa ter um pouco de paciência, sabe? Porque às vezes eu falo, mas fulano vai falar que é uma criança especial. Às vezes a pessoa nem sabe como falar. Ela fala aquilo numa boa, tentando falar. Então, você fala, a gente tem que também ser um pouco mais paciente com as pessoas, né? Nós da causa, né? Pais, mães, profissionais. Nem todo mundo precisa saber tecnicamente como fala, se pode, se não pode. Às vezes a pessoa fala algo e nem é por mal e você percebe. É por falta de informação mesmo, né? Então, cabe a nós ser um pouco mais pacientes e as pessoas um pouco mais empáticas também com relação à causa, né? Perfeito. Vamos para a próxima?
E aí, fala pra gente aí. Esse aí eu ganhei um título mundial da academia, eu ganhei um título da Academia Mundial de Letras da Humanidade, cadeira 26, pelos serviços prestados. Olha só, foi um que dia. bacana. Quando eu recebi isso aí, quando eu recebi o convite, eu falei, sempre que conversa é essa, gente? Aqui aonde que eu vou parar com isso aí? E aí eu liguei e falei, recebi isso aqui. Ela falou, não, o seu nome foi mencionado mesmo, foi um dos nomes mais mencionados e tal. E a gente gostaria de fazer esse convite, vai ser na Lesp, não sei o quê. Ainda falei pra minha mãe, mãe, vamos chegar lá, não sei muito bem o que é não, né, mas nós vamos. E aí depois eles mandaram tudo certinho, né, e foi um dia assim muito especial pra mim, né, porque eu não esperava. É um reconhecimento. Eu não esperava. E aí eu fiquei muito emocionada de fazer parte, de receber. Foi eu falo que não foi nem para mim, foi para a nossa luta lá de Guarulhos e tudo mais, do nosso projeto. Para a gente foi muito importante, porque a gente faz tudo com muita responsabilidade, né? Sim. Com muito amor. E tem uma causa, né? Tem o residual. O que a gente faz, assim, não é pra gente, né? Não. Muitas vezes até... Uma vez, eu já falei isso aqui. Em outros episódios, e até lembrei agora. Uma vez me falaram sobre o meu ativismo na paternidade atípica, né? Ah, mas esse pai aí, ele quer aparecer. E eu ficava com isso na cabeça, né? Quero! Aí uma vez eu pensei e falei assim, mas é isso. Me deixa. Justamente no recorte social onde os pais somem, falar que um pai quer aparecer, é isso que a gente quer. Eu quero que mais pais apareçam. Né? Que tenham a responsabilidade, que saibam que não é só a mulher, não é só a mãe que precisa estar na linha de cuidado. É isso. Que o filho é nossa responsabilidade, né? Então, é isso. Que apareçam. Pais, apareçam. Vamos aparecer, pai. Você quer aparecer? Quero. Eu quero aparecer. Apareça, igual o Thiago, né? Isso é importante. A gente tem um recorte, vocês sabem disso, é 80% dos pais que abandonam os lares. Sim. Quando tem uma criança com deficiência até 6 anos de idade. Sim. Então, assim, falar para um pai aparecer hoje é mais que urgente, uma responsabilidade, é um chamado para a atuação da paternidade. Vou te fazer um recorte aí. Eu tenho hoje 114, porque 2 foram embora para Mariporã, são gêmeos. Então, eu tenho 114 crianças em atendimento. Eu tenho 8 pais. Olha aí. Aí eles brigam comigo, né? Que eu faço, olha, nossa reunião de mães, aquelas falam, mas pai pais? Aqui não tem vez. Não, eu falei, eu não tenho culpa se vocês são minoria. Não, mas quando a gente vai em reunião escolar, sim. Poxa, são poucos pais. Eu acho que também tem uma dinâmica, infelizmente, que exige mais da mulher, né? Por exemplo, o pai sair do ambiente de trabalho para ir numa reunião, a empresa, né, dificulta mais, etc e tal, mas assim... É também a mesma empresa que vai fazer uma entrevista, pergunta pra mulher se ela tem filhos, mas não pergunta pro pai. Não pergunta pro se pai. o homem sim vai ter filhos. Né? Então a gente vê, principalmente em reunião, mas também tem um agravante do pai. Porque se eu fizer aqui uma enquete, não vou fazer, mas de brincadeira. Se eu perguntar aqui, pai, qual a altura do seu filho? Tá. Que número ele calça? O peso? Muitos pais não vão saber. Data de nascimento, às vezes não lembra. Então aí pergunta pra mãe. A mãe vai responder na hora. Quantos quilos nasceu? A mãe... Na hora. Sabe até a hora, a data. Sim, verdade. Então assim, a gente tem que pegar pra gente. Tem que pegar. É exatamente isso. Mas bora, vamos pra próxima? Opa! E essa turma aí? Essa turma aí é um pouco da minha turma. É uma reunião de pais... do projeto Mais mães do que pais. Do projeto da igreja, do projeto TEA. A gente fez uma reunião, foi um dia que choveu, e ainda falei, ai meu Deus. E aí é um pouco, a gente reuniu com eles para dizer um pouquinho, né, que a gente precisa da parceria, enfim. E essa turma aí, eu falo que até o meu último dia aqui, eu falo para eles que é o que eu quero fazer até o último dia da minha vida. Que eu tenho um amor por eles, eu tenho um amor pelo projeto, eu tenho um amor pelas essas crianças, tenho um amor pelas minhas voluntárias. Eu falo pro Senhor, Senhor, até o último dia, é aqui que eu vou estar. Pode chover, pode dar difícil, pode ficar bom. Os outros agora a gente fez o congresso de síndrome de Down. A pessoa, mas pra que síndrome de Down? Vem pouca gente. Eu falei, não tem problema, eu vou fazer. Mas eu sou um trabalho para nada. Não tem problema, vou fazer de síndrome de Down, vou fazer de TEA, vou fazer de síndromes raras. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, fica só eu aqui escutando os palestrantes. Mas eu vou fazer. Né? Então... Eu tenho uma sobrinha que é uma síndrome rara, acodrompatia. E ela é uma fofa, a Mirella. E assim, é bem... Eu preocupo
com o bullying que ela Sim, pode sofrer, sim, né? sim. Mas ela é muito resolvida. Ela tem a idade do Ravi. Ela nasceu em junho, o Ravi em setembro. Mas a gente sempre preocupa, né? Eu falei, a gente precisa falar das coisas. Sim, Daí eu sim. falo muito para os meus pais, né, para as minhas mães. Eu falo, a gente não tenha medo de dizer, olha, o meu filho tem autismo, ó, meu filho tem síndrome de Down, meu filho tem uma síndrome rara. Não tenha medo de dizer, porque muitas vezes o outro até quer fazer alguma coisa, mas ele não sabe porque ele não sabe nem como, né? Então converse com a escola. Eu já tive experiências maravilhosas de ir na escola, conversar com a turma e dizer, olha, o fulano ele é autista, ele vai ter comportamentos assim, assado, você é amigo de vocês, né, e tal. Falo, então a gente precisa parar um pouco também com os mimimis e começar a dizer, olha, a gente está aqui para fazer o nosso papel. Não importa se você sabe, se você não sabe, mas a gente está aqui para ajudar. Sim, né? perfeito. Porque senão a gente começa, eu falo, o ativismo começa a pessoa, aí a pessoa fala uma coisa, mas você falou isso, então às vezes a pessoa falou, ela nem sabe. Por exemplo, eu tenho uma vizinha, o neto dela, ele tem autismo. Ela fala para mim, porque ele não gira a cabecinha bem. Ela quer dizer que ele não entende as coisas bem, que ele é autista. Ela tá falando por mal? Não, ele é uma pessoa de 78 anos, Sim. entende? Com todo o amor. Então, eu falo, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Sim. Eu falo muito com esse pessoal meu aí. Eu tô lá, vai fazer 7 anos. 7 anos que a gente tá. Legal. Se Deus quiser. Tô bom. Eu comungo muito do que vocês estão dizendo, porque eu também já disse até aqui, se eu não me engano, em algum episódio, que a gente sempre fala de acessibilidade, inclusão, a gente sempre pensa, e de forma correta, na parte de arquitetura, de acesso, de possibilidades. Sim, é uma rampa, é um piso podotátil, enfim. Mas nem todo lugar vai ter estrutura, mas todo lugar vai ter pessoas. Sim. E as pessoas são agente principal dessa transformação de inclusão, de acessibilidade. É isso. Porque esse é o nosso gap, né? É isso. Para mudar. Lógico, a gente precisa pleitear espaço, arquitetura, enfim, toda forma de acessibilidade. Mas as pessoas entendendo, vai trazer um conforto social. Eu também acho. Eu, por exemplo, no projeto eu não tenho acessibilidade. Eu estou num prédio antigo que o meu pastor reformou para que eu pudesse fazer esse projeto, porque a gente não tinha, era muito difícil onde a gente estava, era na igreja também, mas é um lugar um pouco mais difícil, vocês vão lá conhecer, tá convidado. Sim. E aí a gente ia sair, ele fez uma sala de reunião, a gente tem a recepção, ele fez a parte de cima, dividiu sala. Que legal. Só que é um prédio antigo, não tem elevador e eu tenho escada, são 2 lances de escada. Aí a pessoa fala, mas fala de inclusão num prédio que tem escada. Eu falei, amada, me arruma um prédio com elevador que eu vou. Eu vou, não tem problema. Eu tô aqui porque eu preciso. Sim. Né? Mas se você quiser botar um elevador para mim, eu aceito. Só que, por exemplo, eu tenho cadeirante, a gente sobe ele na mão. Eu ia tá tudo comentar bem. sobre isso. E tá tudo porque ele sabe que é o melhor que a gente pode fazer naquele momento ali. Não tem constrangimento, não tem. É o que a gente tem. Eu acho que a gente tem que lutar por todos os direitos, mas a gente precisa entender, olha, não deu aqui, nós vamos fazer dar certo aqui. Isso, a E gente nós não dá vamos ficar reclamando. dá um jeitinho, nós vamos né? fazer dar certo. Sim. Tem um ditado que fala que o desocupado fiscaliza e o ocupado realiza. Eu falei, então vamos realizar. Perfeito. A gente tem esse Adorei essa aí, problema vou anotar. também na comunidade, porque tem escadas, a gente tem um cadeirante, né? Que até as ministras da comunhão levam a comunhão para ele em casa, porque não tem condições. Poucos homens na igreja, né? E quando ele vai, a gente já tem que preparar o pessoal para subir com ele, né? Mas esse problema de acessibilidade nas igrejas, eu acho que deveria ser prioridade. Né? A gente vem de uma outra cultura, então a gente precisa ter paciência com isso também. Isso. Sim, verdade. Né? Com isso também. Então é isso. Vamos para a próxima? Opa! Esse aí é a razão da minha vida. É o meu marido, a minha filha Luísa, minha mais velha, do cantinho de lá, tem 28 anos, é a número 1. A número 2 é essa de verde, a Rebeca. Número 3, a Maria Eduarda. Número 4, Ana Cecília. Número 5, Romeu. Que bonitinho. Ah, meu filho bicho É um shih tzu. É um shih tzu, Não vale nada. Eu tenho a Cacau, ela não saiu na foto. Eu vejo pessoas defendendo a causa animal. Tem que defender o tutor, porque a gente vira escravo deles. Ele fala assim, esses humanos moram comigo, né? Não, na porta da minha casa tem uma placa. Aqui mora um cão feliz e a sua família de estimação. Olha só, porque é isso que acontece. Eu tenho 30 anos quase de casada. A minha filha mais velha tem 27, a Rebeca 22, a Duda 21 e a Cissa 19 e o Romeu 7.
Cacau tem 7 também. Isso aí é a razão da minha vida. É o maior amor do mundo, é isso aí. Que Não tem legal. nada igual. Onde a gente recarrega as energias. É a nossa Isso base, aqui né? pode acontecer o que acontecer, o mundo tá virado de cabeça para baixo. Eu tenho certeza que se eu ligar agora pro meu marido, eu disser, vem me buscar agora, eu tô em Mauá. Ele vai falar, aconteceu alguma coisa? Eu falo, não posso falar. Ele falou, então me dá o endereço que eu tô chegando. Entende? Então é isso aí, é meu companheiro de vida. Eu casei com ele, eu tinha 18 anos. Olha. Então até hoje casados. Vamos ficar até o fim, senão ele vai ter que falecer, porque se me largar. Eu falei, ele tem 2 opções, ou vivi ou morri. Excelente. Ele vai te falar assim, Fifi, então, mas é até que a morte nos separe. Depois você me larga. Você tem 2 opções na vida, querido. Ou vivi ou morri. Você que sabe. Bom, pronto. Acho que ele fez a escolha boa. Vamos pra próxima? Essa daí é a surpresa. Legal. Que delícia! E onde foi isso daí? Que bacana, meu. Que legal. Foi um encontro de Deus também, nós Foi, dois, né? foi Lá sim. na Lagoinha. Foi. A gente foi lá no Encontro de Paz. Eu participei com a Juscelia, que eu tenho um amor por ela muito Oi, grande. querida também. E glória a Deus que ficou. Sim, né? estamos Pra aí. vida, estamos aqui, velho. E esse evento foi um evento muito bacana esse ano, né? Foi. Esse ano que passou e esse Sim. ano que vai vir também, Vai né? ser melhor ainda, em nome Vai de florescer, Jesus. vai florescer. Foi muito legal. A gente teve lá, eu tive os 3 dias lá e foi muito, muito bom. Foi muito bom. A Bruna é uma querida, uma pessoa Sim. que eu gosto demais dela. E aí a gente vai encontrando, né, as pessoas que ao longo da vida a gente vai encontrei um monte de gente lá, um monte de gente. Vivi, eu te sigo, que não sei o que lá. Né? E alguns amigos muito queridos, assim. Foi bem legal. Muito legal. Eu também tive os 3 dias lá, fiquei como mestre de cerimônia. No Eu lembro que você Expoterra. comentou, Foi legal. muito legal. E aí foi no segundo ou no terceiro dia, teve palestra também sobre paternidade atípica. Sim, sim. E aí eu participei da roda de conversa com o Dr. Francisco. Ele também é uma gracinha, né? Muito, Gente foi boa muito legal. demais. Com o Fernando dos Autistas Alvinegros. Sim. E eu O lá. Fernando ali de Guarulhos, não é ele? É ele. Pronto. É. Marido da Fabi. Aí, ó. Pronto. Pronto, aí vocês estão Tudo em casa. com essa conexão. Tem um túnel aqui, né? Conexão, Vai, ó. conexão Mauá-Guarulhos aí. É isso mesmo. O Wallace teve lá também. Ai, que legal. É verdade. Eu encontrei e reencontrei tantas pessoas no Expoterra. Foi tão legal. Gente do Brasil inteiro. Conheci gente que... Esse lance de seguir é tão legal. É interessante isso. essa questão de rede social. Pô, eu já vi um vídeo seu, eu não sei o quê. Falei, pois é, então vamos tirar Aí foto. uma pergunta pra mim assim, como é que tá seu cachorrinho? Eu falei, Isso. Eu falo, as redes sociais em curtas distâncias, né? Porque às vezes você não conhece pessoalmente, mas ali tem aquela amizade que já surgiu da rede social. E eu gosto de ser conhecido como o pai do Mariano, o pai do Gabriel, o pai da Elis, né? Principalmente do Mariano por conta da causa autista. Mas é engraçado que o pessoal me encontra e fala, como tá seus filhos? A primeira coisa que eu acho barato. Muito bom. Às vezes, de vez em quando eu recebo uma coisa assim, fui viajar, passei lá perto da casa, perto da cidade que você nasceu. Eu falei, a pessoa, né? É muito legal isso, meu, muito legal, é muito feliz. E é isso, essa Muito foto eu escolhi feliz. que Muito legal. marcou um momento, esse reencontro da gente, né? Verdade. E esse evento tão lindo, tão importante. Tão grandioso, né, para a bom. causa, não só do autismo, né, mas a gente percebe que ele atinge outras pessoas e outras deficiências, né, outros contextos também, Sim, né? e torna a pauta da pessoa com deficiência, essa questão da inclusão, né, que a gente fala tanto no miudinho, todo dia, dá uma visibilidade, né? É um evento importante, porque também tem a questão comercial, Sim, né, claro. das pessoas que também Isso tem aí. que estar ali expondo o que vende, o que oferece. E essa pauta, né, que a gente parece que vai nesse enfrentamento, né? E a gente vê essas questões escolares, vê essas questões de acesso à saúde, que a gente fala, para estar tão evoluído. Eu achei que em 2026 a gente estava discutindo qual skate voador é o mais rápido. Não, mas não. A gente tá falando de criança com direito de estudar, gente. Às vezes alguém fala, qual que é o seu maior objetivo, assim, na inclusão? Eu falo, nunca mais ter que falar sobre isso. Verdade, Entende? é bem- As coisas já estão acontecendo, não precisa falar sobre isso não, gente. Tá tudo bem, tá tudo... Vamos falar de outra coisa. Mas tá longe. Mas não pode desistir. Não, jamais. desistir não é opção de jeito nenhum. Jamais. De jeito nenhum. E assim, a gente tá falando, né, sobre essas pautas, né? A Vivi tem também uma frente, uma visão
para a questão da inclusão na escola. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Também quero falar com a Alec, que também está agora vislumbrando aí a educação especial, aí, que eu acho que é isso, legal. né? Quando eu falo que inclusão é feita de pessoas, que é isso Sim. mesmo. Que pode uma pessoa que não tem a sensibilidade pela inclusão pode participar de capacitação, Não vai formação, fazer. não vai rolar. Não vai dar certo. Não vai rolar. Eu falo muito isso. Eu acredito muito que a gente precisa de capacitação e recursos, mas eu falo assim, se você não quiser, você pode ter o melhor, que você não vai fazer dar certo. Porque é de você, né? Então, mas eu acredito assim que hoje a sala de aula está sobrecarregada. E eles colocam na conta do professor uma condição que ele não tem. Eu sempre dou um exemplo assim, a pessoa é advogado. Você pode ser advogado trabalhista, você pode ser advogado de família, você pode ser tributário. Eu não vou chegar no advogado trabalhista e falar para ele, não, você vai fazer família sim, porque você é advogado, você tem que fazer. Não, ele se especializou, não que ele não saiba, mas ele se especializou numa área. Sim. Só que com o professor isso não é entendido. O professor, ele vai para a sala de aula, ele tem que ser tudo, menos professor. Ele tem que ser psicólogo, ele tem que saber aba, ele tem que saber contenção, tudo. Ah, mas não pode conter. Você faz o que com a criança batendo cabeça? Eu visitei uma escola ontem, a criança estava batendo a cabeça e a professora contando, ele bate a cabeça, pega o sangue e lambe o sangue. O que faz com essa criança? Me explica. Né? Então, a gente tem, assim, as escolas estão sobrecarregadas, os professores não... Hoje, nós não temos pessoas querendo fazer pedagogia, gente. É uma realidade. Não tem pessoas querendo ser professores. Assim, a gente não tem suporte em sala de aula. Se você chegar para conversar com o professor, ele não tem suporte. A lei determina que você tem direito a um professor auxiliar, mas isso não acontece. A mãe, se a gente estiver falando de Estado, a mãe tem que judicializar. Né? E isso assim, fica o professor sobrecarregado, a família desgostosa e essa criança, se a gente falar de janela de aprendizagem, perdeu um monte de tempo que não vai recuperar. Que não vai recuperar, quando eu falar de janela de aprendizagem. Então, eu acho assim que as políticas públicas elas estão funcionando muito no papel. Na prática, não funciona. Porque tudo que fazem não chama professores. E quando eu falo professor, não é aquele professor que está... Não, é professor de chão da sala. Aquele que vai lá, que tem que planejar a aula, que tem que tomar conta dos meninos. É aquele ali, para conversar. E eu acho que a gente vai ter uma sobrecarga ainda maior. Hoje, para cada 31 crianças nascidas, uma nasce autista. Sem falar nas outras deficiências. Sim. Né? Então, eu penso assim, que daqui a um tempo... Essa questão da gente querer incluir todo mundo, a gente está excluindo todo mundo, né? Nem todos, a minha opinião nem todos os alunos são para a escola regular. Tenho crianças que precisam trabalhar outras habilidades que não vai ser trabalhada na escola regular, né? Aí você vê lá um professor fazendo adaptação de material, explicando para uma criança regra de 2, sei lá, quem chegou no Brasil primeiro, ou quem aboliu a escravidão, para uma criança que não faz a pega do lápis. O que isso vai acrescentar na vida dela? Honestamente. Sim. Nada. Eu preciso trabalhar com ela outras coisas, outras habilidades, até chegar, talvez, nesse momento aí. Mas a gente hoje tem receio de falar certas coisas. E eu acho que é aí que a gente peca e aí é que a gente se perde. E você trouxe uma coisa importante sobre o professor e sobre a escola, de uma forma ampliada. Lógico, mais centrado na figura do professor, e esse papel social que a escola tem. Né? A escola da comunidade, a escola tradicional. Que é isso. Né? Muitas vezes a criança vai, e a gente sabe disso, vai para se alimentar. Sim. Porque é uma realidade. Sim. A melhor roupa da criança é o uniforme. É o uniforme. E tantas outras coisas, né? A escola que é uma rede de apoio para essa mãe, ou trabalhar, ou ter os afazeres, ou se cuidar, ou cuidar das outras questões da criança enquanto está na escola. Então, assim, se a gente não tivesse olhar ampliado desse papel estratégico e não valorizar tanto a escola, tanto o professor, a gente vai se perder. Como está acontecendo. Né? Eu brinquei já uma vez dizendo que a escola, a gente vê o impacto que a escola não evolui de várias formas. Falta de investimento. Eu fiz uma analogia até engraçada, mas é real.
Não tem aquele programa, não sei qual programa que de domingo, que o artista, ele vai, aí abre a porta e ele vê retratado a sala que é como era da casa dele. Ah, sim. Aí, nossa, tá igualzinho, a escrivania, tal. Toda vez que a gente vai votar, a gente tem a sensação. A gente entra na escola do estado e fala, nossa, mas era aqui que eu sentava. É do mesmo jeito. É isso. No máximo que passa a tinta muda. lá e não muda nada. Nada. Verdade. O máximo que mudou da escola que eu estudei, o Olavo Hansen, depois fui pro João Paulo, talvez seja que era o quadro com giz e agora é com canetão. Com canetão. Verdade. Porque não muda, a gente tem a mesma sensação. Né? E você tá embarcando nessa. Escutando aqui a Vivi falar, eu fiquei pensando, eu fiz a segunda graduação agora em Educação Especial, estou aguardando a chegada do diploma. E o que me inspirou foi ter trabalhado com as crianças na República, né? E também a falta de professora, a falta assim... A gente pensa, é lógico, no trabalho, mas eu queria algo diferente, né? Aproveitar a experiência na saúde mental com o trabalho de assistente social, com ali os critérios, né, sociais, junto na educação, né? Que eu falei, eu trabalho na saúde, então agora a social, serviço social com a área da educação. Aí eu fiz a segunda graduação em Educação Especial. E fiquei pensando na sua fala sobre os alunos com superdotação, que a gente... Superdotação que a gente sofrimento estuda. também. Sim. Então, eles não são estimulados do jeito que deveria. Não. Jamais a escola do Estado vai ter condições E outra, de... até muitos pais acham que a superdotação ela é uma coisa maravilhosa. E não Sim. é. Né? A gente tem casos de suicídio em adolescentes com superdotação. São índices altíssimos. Né? Então, a gente não tem o suporte para a superdotação. Não tem. Né? Eu estudando lá, fala tudo tão lindo não tem. ali, né, na teoria. Mas na prática, alunos superdotados não tem. Não tem. Aí tem um número grande de evasão escolar, porque ele já sabe aquilo ali. Eu tenho uma vizinha que tem uma menina... Ela agora está com 28 anos, 29, e ela mora aqui em Mauá, é muito morro, né? Então, ela mora muito longe. E ela falou assim, eu não vou mais levar para a escola, porque eu deixo na escola, na hora que eu chego em casa, subo esse morro todo, a escola liga para buscar. E aí, a menina foi alfabetizada em casa, sabe? Ela lê super bem, mas é muito difícil. Imagina o professor na sala de aula com vários alunos. 30, 35. Isso. E tendo que trabalhar. Eu acompanho a URI aqui de Mauá, né? Porque sempre sai vagas ali. Uhum. E são vagas judicializadas. Que a mãe entrou na justiça, então aí... Entra na justiça... Para ter direito a um direito que já foi adquirido. É muito louco. A ter o direito ao professor auxiliar que já era para tanto na lei brasileira de inclusão quanto na. E gera todo um estresse para a família, porque aí tem um advogado, às vezes a família nem tem condições de pagar um advogado. É muito difícil. A lei tá aí, bonitinha, mas a prática é muito diferente. Infelizmente. A gente fica distante, né? Distante. E assim, a lei, eu falo que faltava, né? Porque não chamaram um professor para ajudar na lei. Porque a lei, ela tinha que determinar quem diz que essa criança precisa de um professor auxiliar. Porque lá fala equipe, não sei o quê, mas aí eu venho para cá, você fala que eu preciso. Aí eu vou para o Estado fala para a prefeitura que a equipe multidisciplinar falou que não precisa. Mas a mãe quer, o professor está pedindo pelo amor de Deus, mas aí a criança fica... E porque não tem especificamente quem. Sim, a criança que é ali, o bem maior, fica... solto, fica perdido. Eu falo, se tivesse chamado o professor de educação infantil, eu tinha arrumado a lei, ainda tinha dado uma lembrancinha para cada um. Criativa. Vou dar uma lembrancinha que dá lei para cada um. Falando em lembrancinha e falando em criatividade, eu vou agora para um momento que, infelizmente, já estamos encaminhando para o final, mas é o momento pensa rápido. Tá. Que é aquele pinga-fogo, né? Fazer uma pergunta para vocês e o que vir na cabeça, vocês respondem. Eu vou aproveitar o tema, eu quero perguntar para a Leia. Leia, o que é ser mulher para você? A gente tem que ter resiliência diária, né? A gente ser resiliente porque são muitos afazeres, muitas coisas. E só pegando um gancho, eu dizia, na época, quem me conhece sabe que eu fui candidata, só que aí eu trabalhava e fazia campanha.
E eu chegava em casa, eu tinha que cuidar da criança, eu tinha que lavar um pouquinho de roupa. O homem não faz isso, Tiago. O homem faz campanha, o candidato, chega em casa, toma um banho e vai dormir. Eu falo, então é muito difícil ser mulher hoje em dia. E a gente tem que continuar lutando para ter visibilidade, ter reconhecimento, igualdade de direitos. Então tá difícil ser mulher, mas a gente não pode desistir, porque acho que é através das nossas lutas que a gente vai despertando, né, outras pessoas a se engajarem nessa luta nossa também. Mas acho que é resiliência, ainda mais por conta de doença, de tantas coisas, né? Sim, verdade. E pra você, Vivi, ser mulher? Ser mulher, eu acho que apesar das dificuldades, é uma bênção. Eu acho que ser mulher é uma bênção. Eu acho que a mulher, quando ela sabe se posicionar, ela consegue tudo o que ela quer. Eu acho que a mulher, ela tem a habilidade. Você pode ver que quando um homem vai embora de casa, a mulher cria os filhos e encaminha eles na vida. Quando a mulher vai, dificilmente um homem consegue segurar isso tudo sozinho. Então, eu acho que a mulher, ela tem uma sabedoria, a gente poder gerar uma outra vida. Eu acho que não tem nada igual, Tiago. Você saber que você está gerando outra vida, que aquela vida ali depende de você. Então, eu acho que a gente tem uma coragem fora do normal, fora da curva. E eu acho que é uma bênção ser mulher, de verdade. Estou muito feliz de ser mãe de 4 meninas. É mesmo, né? É verdade. 4 meninas, entendeu? Eu sou muito feliz de ser mãe de 4 meninas. Eu sempre digo para elas, encontrem o seu lugar. Não queira ocupar o lugar de ninguém, mas encontre o seu lugar na vida. Como mulher, se você me permite, a gente hoje, no mundo de hoje, a gente entende que ser mulher, você não pode ter algumas questões, assim, você não pode talvez querer ter sua casa, a sua família, ou cuidar do seu marido, ou cuidar... Porque não? Porque tem empoderamento. Eu falo, a mulher, muitas vezes a gente querendo fazer tudo, a gente acabou não fazendo nada. E sobrecarregada e adoecendo, né? Então eu falo, ser mulher, eu de verdade acho que ser mulher é uma bênção. De verdade. Legal. Infelizmente, a gente está encaminhando para o final. Foi um bate-papo delícia. Eu queria muito vocês aqui e encontrar vocês duas no mesmo lugar. Eu vim de Guarulhos e vou ficar aqui também. É um prazer conhecer a Vamos ver aqui o aluguel aqui, uma casa aqui no Mauá. Gente. E eu vou deixar as considerações finais para vocês, os agradecimentos, enfim, vou deixar em aberto. Léa, Vivi, pode falar. Eu agradeço muito seu convite. A gente teve um bate-papo, né, numa live, né, Sim, verdade. Em 2024, foi muito bom. E conhecer a Vivi também com esse projeto, né? A gente a inspiração vai chegando, troca de conhecimentos. E foi muito bom estar aqui. Sempre é bom rever o Tiago. O Tiago é a inteligência em pessoa, muito culto, é muito bom conversar com ti. E obrigada mesmo pelo convite. E vamos continuar na luta, seja por igualdade social, seja para garantir e efetivar o direito daqueles que não conseguem ter voz nem vez. E é assim que a gente põe a nossa cristandade em prática. É isso. É isso, Vivi. Eu quero agradecer, né, Léa? Foi um prazer te conhecer. Tia, não preciso nem dizer como foi bacana. Faz tempo que a gente está querendo. Vai lá no meu podcast, vem aqui no meu, vai lá no meu, né? E que bom que deu certo. A querida que está escondidinha ali atrás. A Karina. Deus abençoe, né? E, assim, eu desejo que a gente possa ter mais encontros, falar mais sobre o tema que é tão importante, seja da mulher, seja da pessoa com deficiência. Eu falo falar sobre o ser humano, para que a gente não se perca, né? E eu agradeço demais a você, que Deus te abençoe sua vida, sua família, né? Que você tenha prosperidade. Prosperidade ao pé da letra significa ausência de falta. Então, que não te falte nada, nunca. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria já, antes de mais nada, agradecer vocês, agradecer quem ficou com a gente aqui até o final, nesse mês importante para todos nós, né? Porque eu costumo dizer que a mulher é a nossa janela para o mundo, né? A gente vem através de uma mulher. Se a metade do mundo é mulher, a outra metade são os filhos dela. E eu fico muito agradecido demais de ter esse encontro aqui. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.